Quantas coisas você escuta, mas não ouve? Veja bem, naquele momento era um anúncio. E o anúncio era forte, porque o povo estava escravizado por 400 anos. 430 anos. Um escravo não tem vontade, um escravo não pode ir e vir, um escravo não pode comer o que quer, um escravo não pode ter sonhos, um escravo não pode ter esposa, filho, o escravo não pode ter nada. Por quê? Porque tudo que ele tem não é dele, ele é escravo. E o povo de Israel estava escravo por 430 anos. Deus tinha falado para Abraão que era 400, mas os caras dormiram um pouquinho no ponto. E ficou 430. Mas isso aconteceu com eles. Mas pode acontecer conosco. Porque quando a gente não escuta, a gente fica preso. Quando a gente só escuta, mas não ouve, aquilo não entra dentro do nosso coração, a gente fica preso. E não importa se era há 4.000 anos atrás, hoje, você escutou muitas coisas, mas existe um movimento de Deus para que você, como empreendedor, seja livre, seja liberto, avance, conquiste. Mas eu já conquistei bastante, conquista mais. O André já ensinou para você aqui, rico não entra no céu, só milionário. É verdade. E aí você leva um punhado com você, porque você pode ajudar muita gente. Então, o primeiro trecho lá, disse o Senhor. Moisés ouviu. E o povo de Israel também ouviu. Esse é o primeiro ponto. Ouça. O que eu quero contar ou partilhar contigo aqui? Alguns pontos que estavam escritos neste trecho e que nós podemos e devemos praticar para alcançar esta liberdade na nossa vida. Não é uma fórmula, não é 4 passos para o sucesso, mas é uma direção. Isso precisa entrar no teu coração. O segundo ponto, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Uma vida de desperdícios, uma vida sem desperdício com comunhão, ninguém faz nada sozinho, amor ao próximo. Você já ouviu alguma coisa aqui assim hoje, certo? Estava claro lá, se a família for grande, se a família for pequena, chama o vizinho. É o seguinte, a liberdade não é só para não é só para você, a liberdade é para a sua comunidade, é para o seu povo, é para os seus funcionários, é para os seus parceiros, é para quem está contigo. Você precisa pegar na mão dele e incentivá-lo e levá-lo junto, porque você será mais forte. Ninguém faz uma empreitada dessa sozinho. Ninguém sai do Egito e vai para a Terra Prometida enfrentando 38 guerras sozinho. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Essa foto é sua, Gé? Não? Se não custa nada, se não custa, não é sacrifício completo. Se não custa, não é sacrifício. Ele manda comprar o cordeiro e manda matar o cordeiro. Você lembra disso? Ainda bem que não tem aqui nenhum... como é que chama? Não, que defende os animais? Ativista. Naquele tempo, ele mandou matar os animais. Mas antes, eu quero só fazer uma ilustração para você rapidamente. Naquele momento, naquela terra, tinha mais ou menos 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas são 10 Barueri. Barueri tem 300 mil pessoas. São 10 Barueri. Você consegue ver 10 cidades de Barueri. Com certeza o território era pequeno. Porque não eram casas como no Tamboré 2. Você não vai falar, uau, que Deus honre o seu servo ainda mais. Eram casas pequenas. E a ordem de Deus veio justamente isso, compra um cordeiro por casa. Você já imaginou, meu amigo, 600 mil cordeiros para ser comprado no mesmo dia, se o negócio inflaciona? Aí as casas eram pequenininhas.
E o vizinho tinha o outro também. Você já imaginou onde eles amarravam os cordeiros e o cheiro que aquilo virou naquela situação? E o cordeiro ficou ali 4 dias, porque ele só ia matar no quarto. Certo? Imagine esta circunstância, essa situação. E imagine a pressão de Israel, os egípcios, os soldados, todos ali, ouvindo que o povo ia embora, que eles não iam mais ter escravos. Não queria deixar sair. Meu amigo, ninguém quer que você seja livre. Ninguém quer que você seja livre. Vai custar, vai ter sacrifício. E mais, quando esse cara aqui está fazendo exercício, ou quando você está fazendo exercício, de quem é o benefício? Hã? Quando você mata o cordeiro, quem ia comer o cordeiro? Não era para Deus, era para você. Era para aquele povo. A questão do sacrifício, o beneficiado é você. Agora, o que é o sacrifício? O que é o sacrifício? Que é o centro, é o ponto central deste tema. É aquilo que você não larga, apesar de te prejudicar. É aquilo que te aprisiona, porque você não larga, você não consegue largar aquilo apesar de te prejudicar. Tem gente que não consegue superar a preguiça. Tem gente que não consegue superar a vaidade. Ele quer estar na foto mais bonita. Tem gente que não consegue superar, ou ele se acha rejeitado. Ele quer atenção. Tem gente que não se considera bonito, então ele precisa se autoafirmar. Ou seja, são tantas circunstâncias na nossa vida que nos prendem, que nos aprisionam, que nos fazem limitados. Tem gente que gasta mais do que ganha, e aí ele está sempre devendo, porque ele não consegue não sustentar determinados luxos ou circunstâncias que lhe dão o status. E principalmente no mundo em que nós vivemos de mídias sociais, que as pessoas precisam estar na fita se mostrando. Às vezes você não entende um assunto, mas você disputa aquele assunto. Por quê? Porque você quer aparecer na fita. Às vezes o seu produto não é o melhor, mas você insiste que é, ou seja, você se torna mentiroso. Ou seja, são tantas circunstâncias na nossa vida, e isto são prisões que nos impedem de avançar. Medo. Medo de fracassar, medo de não ter sucesso, medo de passar vergonha. Medo é uma prisão horrível, avassaladora. Medo de não conseguir. E estas coisas não são eliminadas da nossa vida se não houver sacrifício. Sacrifício de deixá-las para trás.